Olá, meu nome é Andréa Schaefer e estou aqui de novo com as dicas do Enem, com o teu preparo para o Enem, como é que está rolando, etc e tal. Vimos alguns conceitos até agora que estão todos nas questões e também servem para dar aquele recheio para a tua redação. Hoje o que eu vou te trazer não é uma dica para especificamente as questões da prova, mas como é que tu poderia transformar a construção da tua redação numa coisa mais confortável? Tu já tem lá aquele passo a passo do professor da redação, vocês estão lá falando de argumentos, como é que se monta um argumento, como é que se desenvolve, né, uma conclusão, como é que se faz uma introdução. Bom, tem uma coisa que eu trabalho há mais ou menos uns 25 anos e que foi construída para que fosse feita uma análise crítica. Eu gostaria muito que os meus alunos, porque a gente passa uma vida dentro de uma escola e às vezes sai sem aprender realmente a ler e escrever. Concorda comigo? Vamos fazer uma redação. Dá um frio na espinha. Então eu montei, eu e alguns outros professores de sociologia, como fazer uma análise crítica, que é um roteiro, tipo um questionário. Então te dão uma foto, um discurso, um texto, seja lá o que for. E a ideia é retirar do texto, fazer assim, ó, uma jogadinha, pergunta e resposta. Tu vai retirar do texto o tema, o assunto, do que é. Mobilidade urbana. Pode ser tema da redação. Quais são os atores sociais envolvidos? O que é ator social? Somos todos nós, membros da sociedade. Nesse específico sobre mobilidade urbana, quais são os atores sociais envolvidos? Toda a sociedade. Concorda comigo? Se tu for falar de trânsito e mobilidade urbana, todo mundo, pedestre, quem tem automóvel. Se tu for falar das ocupações, tu também está falando de quem? Do dono do imóvel que foi ocupado, do cara que está sem terra, sem casa e foi ocupar, dos que apoiam o cara que ocupou, cara que ocupa. Está todo mundo envolvido. Quando isso acontece? Não é o horário, em que circunstâncias se dá isso, né? Em que circunstâncias os problemas de mobilidade urbana aparecem? Quando é que eles aparecem, né? Por que existem problemas de mobilidade urbana? E tu vai respondendo. E aí tu vai apresentar uma conclusão, apresentando uma solução possível e viável. Quer uma dica para a conclusão? Quer uma? Seja lá o que tu for escrever, será sempre um recorte dos direitos humanos. Mesmo que algumas liminares que andam por aí, tentando a que se possa ferir os direitos humanos, não te esquece que o cara que vai corrigir essa prova não acredita nisso. Não vai ser essa ação judicial que vai mudar isso. Porque isso é uma ignomia. Não existe. Não pode acontecer. Então, tu continua sem ferir os direitos humanos. E aí, tu tem que te lembrar que esta solução, enfim, seja qual for o tema, tem início, meio e fim no sistema capitalista. Dá uma olhada em todos os conceitos do capitalismo, desigualdade social, aqueles conceitos lá do Marx e do Weber. Olha lá, tu tem um monte de coisinha para pôr lá. E aí, seja lá o que for, isso é uma sugestão minha, passa por uma educação pública de qualidade, que ensine a pensar, que ensine criticidade, para que esse povo tome as rédeas da sua história em suas próprias mãos. Repetindo então esse detalhe, qualquer tema, faz um testezinho hoje em casa. Pega aí um papel, pega um texto qualquer, retira o assunto. Retirado o assunto, me descobre quem são os atores sociais envolvidos. Tem casos que é muito específico. Pedofilia, por exemplo, se fosse esse o tema, né? Quando? Em que circunstância isso acontece? Por que isso acontece? E bota uma conclusão. Quando tu acabar aqui de responder tudo isso, tu só tem que colocar lá no corpo do teu texto, enxertar mais algumas ideias e a tua redação está pronta. Não pode ferir os direitos humanos. Boa prova, galera. Tamo junto. Eu, vocês e o Aula D. Com as bênçãos do Aula D, que essa prova do Enem seja um sucesso. Gratidão por hoje.